E o Inter não para, o Inter 24 horas está trabalhando nisso, e a gente tem um desafio enorme, um momento importante agora, estreia logo no Campeonato Gaúcho, depois Campeonato Brasileiro, e tudo isso dentro de um cronograma e de uma organização que vínhamos tratando. Então, eram esses os comunicados, era essa a nossa alegria de estar aqui hoje contigo, Fabinho, e com o trabalho que vocês hoje tiveram a oportunidade de acompanhar uma parte, e isso deve ser organizado de uma forma que vocês tenham também esse acesso. Isso é importante para o trabalho que se inicia, é importante para o torcedor que acompanha isso ter também esta dimensão, e a gente está muito confiante, com muita esperança de que 2026 será um ano fundamental e importante para o Internacional. Muito obrigado, e obrigado, meu amigo, por aceitar esse convite aí, por estar conosco aqui. Tenho certeza que tu vai também nos ajudar, vai fazer a diferença e nos ajudar a conquistar muitas vitórias. Esse belo convite, né, presidente? Porra! Diga-se de passagem que é um belo convite. Faltou 5 aqui. 5? Frente. Então, obrigado. Meu presidente. Bom trabalho. Experiência bem-sucedida no Corinthians, com dificuldade financeira, Transferban, conseguiu trazer o nome do quilate de Memphis Depay e ganhar uma Copa do Brasil. Em que medida essa experiência no Corinthians pode ser uma referência para o que você pretende fazer no Inter? E o torcedor pode esperar também nomes desse quilate, Alexis Sanches, por exemplo, ou alguém nesse patamar? Bem-vindo. Obrigado, boa tarde. Antes de te responder a sua pergunta, preciso agradecer, né, ao presidente, pelo Marcelo, pela oportunidade de estar aqui. Não foi a primeira vez, né, que teve esse convite, mas, mediante alguns momentos contratuais, não foi possível. Mas hoje, com todo o desfecho que já aconteceu, consigo ter a realização de estar num clube onde o presidente bem disse, que eu conheço muito bem, tenho um carinho enorme, conquistei grandes títulos aqui, memória super vencedora, né? Você passa aqui nos corredores do Beira-Rio, a memória ela te reflete bons momentos. Então é legal, né? Trazer à memória aquilo que nos traz esperança. O Beira-Rio traz esperança. Mas não venho por isso. Venho porque eu me preparei para ser um executivo de futebol, para sentar nessa cadeira hoje. Após a passagem como atleta, trabalhei em clube de menores investimentos, me dediquei a cursos, a diversas outras ações, fiz vários estágios em outros clubes. E aí sim, a oportunidade de trabalhar em 2 grandes clubes do futebol brasileiro, que me credencia hoje a sentar aqui nessa cadeira e ser o novo diretor executivo do Inter, muito preparado, com muito entusiasmo, muita disposição a fazer desse clube a minha vida. Então, é um momento super especial para mim. Sei das dificuldades que o Inter encontra, mas é uma dificuldade não somente do Internacional, mas de todos os outros clubes. São poucos clubes do futebol brasileiro que estão no momento no equilíbrio, na questão da sua vida financeira, de todas as outras linhas. A gente sabe do que está se passando no futebol brasileiro, mas existe um potencial enorme nesse clube, é por isso que eu estou aqui, é por isso que o Abel retornou, e eu tenho um carinho muito grande também pelo Abel. O Internacional criou, através do nosso presidente Barcelos, uma equipe muito forte de trabalho, muito forte. Eu tenho certeza que essa equipe vai trazer bons resultados, como eu sei também que nós vamos precisar passar por momentos importantes durante o ano, mas com muito equilíbrio, com muita criatividade,
com muita união, nós vamos conseguir fazer um Internacional cada vez mais forte. Respondendo a sua pergunta, a gente sabe, sim, que é necessário o reforço, o torcedor espera isso. Nós estamos conversando, analisando aquilo que é possível, entendendo a carência da equipe, daquilo que tem, de carência e das nossas necessidades, mas a bem verdade é que a gente sabe da dificuldade que é o mercado para você realizar algumas ações, então, assim, não dá para prometer nomes, não dá para falar de o que vai ser em relação à expectativa desse jogador, dessa chegada, mas o que há, sim, é um envolvimento muito grande com esses jogadores que aqui estão. Esse elenco, a gente não tem como mudar 100%, 80%, não é assim que faz futebol, você não consegue fazer dessa forma. Existe um elenco que aí já está, que esse elenco vai precisar se recuperar. Esses jogadores que aí estão, eles precisam entender que o ano não foi aquilo que era para ser entregue, e aí, é claro, com alguns ajustes, com algumas chegadas, para que esse elenco possa ter a sua recuperação. Um treinador que chega super motivado, com um entusiasmo muito grande, querendo vencer. Eu digo para vocês que esse encontro do Fabinho, do Paulo, do próprio Abel, dispensa comentário em relação à sua vida vitoriosa, mas ele vem para uma nova função e ele está super afim, super determinado a conquistar também, a vencer nessa nova função do Abel. Então, eu digo que é um encontro muito saudável, que vai gerar muitos frutos. E, para isso, a gente vai precisar fazer um trabalho interno muito forte para que o nosso centro de treinamento seja uma fortaleza, que esses atletas consigam recuperar. Eles sabem, eles viveram bons momentos em alguns lugares, em alguns outros clubes e no próprio Inter. Eles precisam resgatar essa memória vencedora, e é isso que é o nosso trabalho. Trabalhar cada dia, se dedicar ao máximo, entender que é possível fazer um elenco melhor, é possível disputar os nossos desafios nos campeonatos que nós temos de uma maneira honrosa e digna da camisa do Internacional. Então, para isso, a gente não pode prometer, não quero, mas posso afirmar que criatividade, trabalho, compromisso, entrega no dia a dia, isso não vai faltar, e o Internacional é isso que precisa, é disso que nós estamos falando, e nós estamos muito determinados a fazer isso. Fabinho, boa tarde. Leonardo Moll, Rádio Bandeirantes. A gente sabe que a função do executivo ela vai muito além das contratações, mas as contratações elas também são um ponto importante desta função. E o Internacional agora passa por um período de reestruturação onde contratações serão necessárias no ponto de vista de nível de time titular. Desta forma, já existe um diagnóstico da principal carência ou as principais carências? Qual deve ser o principal foco do Inter nesta janela de transferência em relação a determinado setor do campo? Obrigado. Leonardo, boa tarde. A tua pergunta ela é muito pertinente. Esse trabalho já estava sendo realizado, independente da minha chegada. O diagnóstico foi feito. Existem pessoas competentes aqui, sim, no Inter, que estavam fazendo esse trabalho. A gente chega para agora dar direção a tudo isso. As conversas com o Paulo elas já começaram a existir para que a gente consiga aprofundar ainda mais naquilo que tem a carência. Já sabemos onde tem a carência, já temos alguns alvos já mapeados e algumas conversas que já estão em andamento. Para isso, agora, a gente necessita desse tempo para que a gente tome as decisões com muito critério. A gente sabe que precisa reforçar, a gente sabe que precisa qualificar a equipe, mas nós vamos fazer. Fabinho Soldado, executivo de futebol do Internacional, já dentro do nosso Duplo em Debate prorrogação aqui, já estamos assistindo a entrevista na live. Com a presidência, para que possam chegar realmente num ambiente seguro, e a gente precisa realmente fazer um ano de 2026 um ano super diferente, e é isso que nós vamos fazer aqui no Internacional. Seja bem-vindo, Fabinho. Alê Dornelles, Rádio Grenal. Na apresentação do grupo,
Tu falasse que tu não foi contratado pelo teu histórico como jogador e que tu focaria muito em falar sobre gestão e processo. Gostaria de saber, na tua opinião, quais são os processos inegociáveis para extrair o máximo dos atletas do Internacional. Obrigado. Rádio Grenal, né? Quinta rodada já... É a quinta rodada? Quinta rodada já temos aí o famoso Grenal. A quarta rodada, quarta. Não tem como você pensar num trabalho equilibrado, numa recuperação, vamos dizer assim, num trabalho com equilíbrio, se você não tiver essas palavras, gestão, planejamento, alinhamento. Não consigo entender que você vai conseguir sucesso na vida se não tiver tudo isso. Eu tenho um contrato de 1 ano, é muito pouco, né? Essa aqui é a verdade, é muito pouco para você iniciar, você começa a fazer, você consiga checar os processos e você finalizar. Mas eu digo que nós iremos iniciar esse processo, na verdade já está sendo iniciado, com metas, com objetivos muito claros, para que a gente consiga identificar alguns cenários. Eu não consigo avaliar um profissional se eu não sei qual é a meta desse profissional, se eu não sei aquilo que ele está disposto a entregar ou aquilo que o clube, que a empresa precisa que ele entregue. Então, nós vamos estabelecer isso, é um tabu no futebol, né? Você trabalhar com planejamento, com meta, com checar processo, mas isso é super necessário, isso que vai acontecer. Cada departamento vai ter a sua meta para que seja atingida. Claro, são metas estabelecidas por todos nós, em conversas com cada departamento, para que a gente consiga realmente identificar aquilo que for preciso fazer algumas correções. Então, é com esse pensamento que a gente vem para cá, com o Inter, para se integrar, na verdade, com tudo aquilo que já está acontecendo. E o mais importante de tudo é o seguinte, gente, futebol tem hora que não cabe muito discurso bonito, tem hora que você precisa realmente ser prático e objetivo. Chegou o descontaço do... Fabinho, soldado executivo de futebol do Internacional, sendo apresentado lá no estádio Beira-Rio, a gente acompanhando tudo ao vivo aqui na Rádio Grenal. A gente sabe que precisa dar um retorno para esse torcedor que passou um ano super sofrido, que sabe o risco que correu, então nós não podemos correr mais esse risco. Então, para não correr esse risco, algumas ações vão precisar ser feitas para que o Inter fique forte e daqui para frente a gente consiga olhar para um horizonte e entender que o caminho a ser percorrido é o caminho que fala aqui no Beira-Rio, né? Eu acho que em alguns lugares diz isso, né? O gigante da Beira-Rio. A gente espera resgatar tudo isso para que a gente possa trazer o Inter cada dia mais forte. Boa tarde, Fabinho. Aqui, Thalia de Castro, da Rádio Guaíba. Queria te ouvir um pouquinho sobre os bastidores da tua vinda, porque começa a ser ventilado o teu nome no Inter, ainda em uma semana de final da Copa do Brasil com o Corinthians. Muitos jogadores, depois do título, exaltando o teu trabalho que foi feito frente ao clube, mas o que te fez vir ao Inter? O próprio presidente falou sobre desafio, dificuldades, tu fala também sobre equilíbrio, criatividade, buscar fazer um time competitivo, voltar o Inter a ser o que era ou ao que foi um dia. Mas o que te fez aceitar voltar ao Inter, agora como executivo de futebol, com um desafio, talvez, pelo tudo que passou no ano passado, no momento mais difícil do clube? Importante dizer que essa identificação que eu tenho com o Inter ela é muito boa. Então não tem como a gente fugir, né, dessa identificação que outros também passaram por aqui. Certamente no futuro existirão outras situações parecidas com essa. Mas a minha conversa com o presidente ela só aconteceu após o presidente definir a saída do executivo, que isso fique muito claro. Isso não é uma conversa ao vento. Isso é algo que foi verdadeiro. Assim que o presidente definiu a saída do Mazzuco, começamos a ter uma conversa em relação a isso. E o meu posicionamento em relação à minha continuidade do trabalho também já tinha sido feito ao meu presidente. Então, por isso que eu me senti confortável a começar
a pensar nessa oportunidade. O que motiva um profissional do futebol como eu a vir ao Inter é o Inter. O Inter é uma camisa gigante. Quem sou eu, né, para falar, né, de internacional? Que vocês vivem isso aqui mais do que eu hoje no dia a dia. Vocês sabem do que representa isso. Então, é um orgulho, um privilégio enorme. Me sinto honrado por ter sido um atleta do Internacional, ter sido vitorioso nessa carreira que aqui estive e agora poder sentar nessa cadeira. É uma responsabilidade enorme, mas ao mesmo tempo com uma leveza muito grande, porque me sinto preparado, entusiasmado a fazer o melhor. E estar no Internacional aqui hoje é uma realização de um sonho, e quando você tem um sonho, quando você realiza esse sonho, você precisa fazer com que realmente esse sonho continue sendo um sonho bom. E é para isso que eu estou aqui, para me entregar o máximo para esse clube, para que a gente, juntos, com esse torcedor que aí está, com vocês da imprensa, que vocês fazem no dia a dia, com uma relação muito saudável, muito transparente, entendendo as críticas construtivas, ela faz parte do processo, não tem nenhum problema quanto a isso, mas juntos nós iremos continuar a fazer um Internacional da altura das suas glórias. Fabinho, tudo bem? Aqui no meio, Gustavo Berton, ESPN. Prazer te reencontrar aí no mundo da bola, proporciona esses reencontros, né? Fabinho, você falou de dificuldades, você já vem trabalhando, né? Dificuldades em contratar, o presidente já falava isso também, né? Outras pessoas que deram entrevista para a gente ao longo do ano falavam nessa dificuldade que o Inter encontra hoje de encontrar jogadores e contratar, mas eu queria entender essas dificuldades. Elas são só financeiras? Ou você tem encontrado outras dificuldades? Eu te coloco a questão que o ano passado o Inter foi muito cobrado por alguns clubes, inclusive publicamente. Vou nem colocar se essas cobranças foram justas ou injustas, o presidente falou sobre algumas delas, mas o Inter de fato foi cobrado publicamente, e o que a gente ouve conversando com algumas pessoas, empresários, é que o clube perdeu um pouco de credibilidade no mercado. Eu te pergunto se você tem encontrado também essa dificuldade. Você nota uma certa desconfiança com quem você conversa para vir jogar no Inter, ou essa dificuldade é apenas financeira? Queria ouvir isso de você. Eu falei um pouco sobre essa estrutura do nosso futebol brasileiro atual. Essa experiência que eu carrego, e com conhecimento muito grande de outros clubes, ela é importante para te responder essa pergunta. A dificuldade do Internacional ela existe e ela é muito clara. Não tem como a gente fugir disso. E me parece não, mas desde das entrevistas do presidente nesse início do ano, ele disse de todas elas, a dificuldade que está encontrando. Falou um pouquinho, né, do planejamento do Campeonato Gaúcho, aquilo que a gente está pensando, mas essa dificuldade ela é do futebol brasileiro, não é do Internacional. Você coloca aí 3, 4 equipes no futebol brasileiro que tem uma condição financeira saudável. O restante dos clubes, eles atravessam por momentos difíceis. Se for pensar assim, é difícil um executivo de futebol trabalhar se não for nesses 3, 4 clubes, né? Porque você tem um orçamento importante, você tem uma condição de convencimento muito maior. A dificuldade que o Internacional existe, eu estou te respondendo a sua pergunta, ela tem sim no mercado, mas é uma dificuldade que existem outros clubes que têm essa dificuldade. O que a gente precisa fazer aqui agora é ser criativo, encarar de frente todas elas, e daqui para frente, numa conversa muito clara, com todas as pessoas que fazem parte dessa cadeia, a gente, de atletas, os próprios atletas, mostrar para eles que, nesse ano de 2026, o Internacional vem de uma maneira muito mais realista, muito mais, vamos dizer assim, até contundente em relação a essas questões, encarando de frente, que sim, que tem as dificuldades, mas em conversa com o presidente e com o próprio financeiro, o Internacional vai fazer todo o possível para criar estrutura, para criar um fluxograma, um cronograma, para que possa ser mais pontual em relação a todas essas questões financeiras. Mas é evidente que existe a dificuldade, eu sei, e eu não posso
daqui a alguns dias falar que eu não sabia. A gente sabe dessas dificuldades, mas a gente está super preparado a encará-las e o pessoal vai ter que ter um pouquinho de paciência e acreditar naquilo que nós vamos fazer aqui dentro, porque certamente existe uma oportunidade enorme de fazer parte desse elenco, existe uma oportunidade enorme de alguns atletas fazerem parte, aproveitar esse momento de entrar para dentro, porque o Internacional ele vai sim começar a gerar alguns frutos. Iremos passar por dificuldades, a gente sabe, em algum momento das competições, ela é muito clara. Eu falo isso, sempre falo isso para os meus atletas quando você inicia o ano, e falo isso para o torcedor. A gente sabe que vai passar por um momento, uma curva ali que vai ficar um pouquinho, né, estranha, mas a gente tem que ter convicção naquilo que nós estamos fazendo, acreditar, persistir, para que a gente, lá no final, a gente consiga ter os resultados. Fabinho, tudo bem? Thiago Stormovski, da Baldaço TV. O Inter passou por um processo de diretores executivos que eram um pouco silenciosos em relação a vestiário, em relação a falar sobre o grupo, em relação a agir diariamente nesse aspecto, pelo menos de forma pública. Eu queria saber como que é a atuação do Fabinho Soldado no vestiário. O Alan Patrick, o Borré, o Rocher, eles vão enxergar no Fabinho um chefe? Você é um comandante também de vestiário? Ou você é mais atrelado a essa parte apenas de que executa processos de gestão? Gostaria de saber como que é o Fabinho no próprio vestiário. O Fabinho é um diretor executivo de futebol. A descrição de cargo de um diretor executivo de futebol é vasta. E ela passa por muita coisa. E existem os líderes, né? Não vou dizer o chefe, mas existem os líderes e existem as pessoas que estão subordinadas a essa liderança. Então, o que nós vamos fazer é fazer valer aquilo que é o cargo, mas isso não quer dizer também que não tenha diálogo. O diálogo ele é extremamente aberto e precisa ser, na verdade, ele já aconteceu, né, com essas principais lideranças do clube, mas existe uma hierarquia e ela tem que ser respeitada, e tenho certeza que essa galera que estão em relação aos atletas, eles respeitam essa hierarquia. Todos os colaboradores, eles sabem o que é a função de um diretor executivo e eu vou exercer ela da maneira correta que tem que ser. O futebol, ele nos traz momentos com muitas dificuldades, esse momento que nós estamos enfrentando agora, mas ele também nos proporciona momentos especiais na vida. Momentos que ali na frente a gente consegue olhar e ver que tudo valeu a pena. Então agora a gente entra num momento de muita entrega, de acordar cedo, de dormir muito tarde, momento de renunciar a muitas coisas, para que ali na frente a gente consiga ter o resultado que todos nós esperamos. Então é com esse pensamento que eu vou fazer valer realmente o cargo que foi me dado. E é claro, como eu disse, né, da diversidade que é esse cargo não é somente montagem do elenco, esse cargo trabalha. Eu preciso olhar muito para a estrutura do clube, para aquilo que precisa cada departamento, um olhar especial para todas essas áreas, conversar, entender, trazer para dentro, entender aonde foi a maior dor, para que a gente também consiga ajudá-los para que o processo possa ser a cada dia melhorado e conseguir ainda mais dar estrutura para esses atletas que aí estão. E volto a repetir, esses que aí estão, são eles que vão ajudar a recuperar aquilo que foi perdido. Não tem como fazer uma mudança de 100% do elenco, não é assim que faz futebol. Volto a deixar isso muito claro, para que vocês entendam isso. Existirão as chegadas de jogadores, sim, mas a gente vai precisar que todos esses entendam que daqui para frente o trabalho ele precisa ser executado de uma maneira muito mais contundente para que a gente possa, tão logo, comemorar, quem sabe, grandes resultados. Fabinho, Walter Júnior, 0 Hora. Em 2 respostas, tu já citou a necessidade de ter criatividade na busca por contratações. Como é que tu exerce essa criatividade? Quais são as ferramentas que tu utiliza? Como é que é o teu processo para buscar nomes que estão fora do radar, rondando o radar dos grandes clubes em determinado momento? Juntar aquilo que o clube já produz,
com o seu centro de mercado, né? Aquilo que eu tenho já de conhecimento, de hot list, e juntar essas duas áreas, aquilo que eu já tinha prospectado em outros momentos, junto com a necessidade de carência que nós temos hoje, para poder realmente entender quem é esse atleta, onde que ele está, o poder de convencimento. Espero poder ter a oportunidade de tomar algum café, né, com esses possíveis e ter aí bons argumentos para poder convencê-los a estar com a gente. Não é tão difícil não, gente. É um trabalho árduo, mas é relembrar um pouquinho da nossa história, relembrar um pouquinho do que esse Beira-Rio é capaz de fazer, do que essa torcida é capaz de fazer, do que esse time é capaz de fazer. Nós temos um centro de treinamento muito funcional, melhorar ainda mais para que esse poder de convencimento possa ser a cada dia mais melhorado, para que a gente possa formar a cada dia um elenco competitivo. Eu tenho certeza que com essa entrega de todos, nós iremos conseguir os resultados que todos nós esperamos. Fabinho, boa tarde. Aqui atrás, prazer em revê-lo, Fernando Becker, da RBS TV. Fabinho, criatividade, de novo a palavra que eu quero usar aqui. E aí eu te pergunto, qual o mercado que vocês estão mapeando os jogadores? E para as condições financeiras que o Inter tem condições de trazer esses reforços? É aquele mercado europeu dos jogadores que estão sem contrato? É o sul-americano? Especificamente o uruguaio, onde o Pesolano conhece bem o mercado? Ou é o mercado brasileiro para aquele jogador que tem ambição, quer crescer, quer evoluir, quer aparecer no futebol? Eu vou pegar essas tuas últimas colocações. Não vou falar qual é o mercado. Mas é o jogador que quer vencer. O jogador que já venceu, que quer voltar a vencer. O jogador jovem que quer vencer também. O mercado é esse. É dentro da carência que nós temos, é buscar esse jogador que está comprometido com esse projeto. E aí sim, jogador livre no mercado, a própria base nossa, olhar para ver aquilo que tem de potencial. Nós sabemos que nós estamos com uma equipe muito jovem na Taça São Paulo de Júnior. De certa forma, eu acho isso muito importante, porque nós estamos formando jogadores, vamos analisar daquilo que tem de formação. E aqueles jovens que se despontaram a nível de campeonato brasileiro, fora do país, sul-americano, aí sim, é um leque que não dá para se fechar para um país só ou para um lugar. Agora, a ideia é essa. O jogador que chegar no Internacional, você pode ter certeza que teve uma conversa muito clara com o Fabinho, com o Abel, com o Paulo, entendeu, né, o que é o projeto que nós temos para 2026 e, sim, que nós queremos jogadores comprometidos que possam elevar ainda mais o nível dessa equipe. Fabinho, boa tarde. Lucas Colar, canal Colar Repórter. O Inter inicia a temporada 2026 mais enfraquecido do que 2025, porque perdeu, ou vendeu, né, o seu melhor zagueiro, que é o Vitão, uma referência aí nos últimos anos. Acabou sendo uma boa negociação que o Inter encontrou no seu último ano de contrato. Lhe pergunto, como é que o Inter está buscando essa reposição ao Vitão, além de outros zagueiros que já precisavam ser contratados, né, pelo ano ruim defensivo que o Inter teve na última temporada? E, em cima disso, o nome do Doria é um nome que interessa ao Inter? É um nome que vocês estão trabalhando? Falar de especulação de nome não é o meu perfil, porque não é assim que se trabalha. Esse momento de janela, todos os clubes, né, se falam na verdade, se você for fazer uma pesquisa, se fala do jogador, o mesmo jogador se fala em diversos clubes. Então, isso é a especulação do mercado. A gente só fala daquilo que se for tornar realidade. A gente está olhando as posições, a gente sabe, como eu disse, acho que eu estou repetindo algumas falas, você me perdoe, mas são perguntas muito parecidas. Nós estamos olhando, sim, aquela posição que é carência, sim, uma delas aí eu posso dizer, sim, saiu um atleta, um jogador da posição, a gente precisa olhar para o mercado e ver aquilo que tem, aquilo que é possível. Então, mediante, novamente, aquilo que o Paulo, aquilo que os profissionais do Internacional também, que é um trabalho que o Inter também faz isso, e agora eu chego para comandar essa equipe, aquilo que nós identificamos como carência, junto com o Paulo, nós já estamos
a todo vapor, a tentar, o quanto antes, com muita convicção, nesse nome, para que ele possa chegar e se incorporar aí o quanto antes a esse elenco que já voltou a treinar aí. Fabinho, seja bem-vindo mais uma vez. Adriano Garcia, Rádio Galera. Ainda em cima dessa situação das carências, como você falou, e principalmente do setor defensivo, que trouxe um pouco de dificuldade para o Internacional na temporada passada, há também a situação do ataque. Então, como faz para equacionar todas essas carências que o Internacional tem para essa temporada? Como faz você fazer as contratações que precisam. É um momento que a gente precisa ter paciência, ao mesmo tempo você precisa ter agilidade, você precisa ter convicção, como eu estou dizendo para vocês o tempo inteiro sobre isso, para conseguir achar esse atleta. Bem, verdade é que a concorrência ela é grande. A concorrência ela é grande. Nesse momento da janela, está todo mundo aí, está todo mundo se falando, várias conversas na mesa, às vezes com o mesmo jogador, então é um jogo de xadrez, né? Ter esse poder de convencimento, esse atleta entender que a chegada ao Internacional vai ser algo extremamente importante para ele, por isso que eu disse, não tem um perfil de lugar, de país, tem um perfil, sim, de querer jogar no Inter. Então, o atleta que chegar no Internacional, independente da posição que seja, ele precisa estar muito disposto a honrar de verdade essa camisa. Não é somente nos jogos, é no dia a dia, no treino. O Paulo é um treinador que eu já monitorava ele durante algum tempo. O Inter foi muito feliz nessa contratação. Treinador super trabalhador. E ele está com muita vontade de dar certo aqui no Internacional. E ele vai precisar da ajuda. E eu e o Abel já nos colocamos aí à disposição dele. Falou, Paulo, pode usar. Eu e o Abel, nós estamos aqui para isso. Para dar tranquilidade para o Paulo tomar todas as decisões que ele precisa tomar para que ele consiga nos levar a grandes jogos, a grandes resultados, para que o Internacional possa, esse ano, ganhar mais do que perder. A gente precisa ganhar mais do que perder. O Inter é um time que precisa voltar a acostumar com as vitórias. Esse é o nosso objetivo. Boa tarde, Fabinho. Tim Langendorf, Rádio Inferno, bem-vindo de volta. Você já falou algumas vezes que não quer falar do seu período de jogador, e eu prometo que não é sobre isso a pergunta, mas é simbólico que 20 anos depois do ano mais glorioso do Inter, você está de volta aqui ao Beira-Rio. E naquela época, o Inter passou por uma reformulação grande, que começou com o Muricy ali, de mudanças metodológicas, depois tu chega junto com o Abel e presencia elas. Hoje o futebol mudou bastante, mas como gestor, alguma coisa de lá te serve hoje como inspiração, e que mudanças tu pode implementar a curto prazo já nessa questão estrutural e metodológica do Inter? Não, quando eu digo não falar de ter sido um atleta, isso não é só no fato da questão do merecimento de estar aqui. Agora, claro, a minha história ela se mistura com o momento atual de ser um dirigente de futebol e o momento como eu atuei. E para mim, aí sim, o que eu acredito que é uma das minhas maiores virtudes. Eu consigo ter o linguajar do atleta, entender do que é vestiário, entender do que é o dia a dia, daquilo que é o sofrimento, daquilo que eles precisam, daquilo que eles precisam fazer, né? Eu já tive algumas conversas hoje que eu sei o que eles precisam entregar. E é com todo esse envolvimento que eu digo que eu me sinto super preparado para estar sentado nessa cadeira. Aí sim, claro, alinhar toda a minha vivência como atleta, o conhecimento que eu tive no Inter, que isso é importante, a novas práticas. A novas práticas de gestão, para que esses atletas eles se sintam num ambiente seguro. Na verdade, o jogador de futebol hoje ele quer ter um ambiente assim. Ele quer se sentir que está num ambiente que
não só para eles, mas para cada departamento existe um olhar, um cuidado especial. Então é isso que eu pretendo fazer. Agora sim, gente, futebol você não se inventa, não adianta. Isso é com muita leveza, é com muita transparência, isso é dia a dia. Você só faz o futebol acontecer, você vivendo aquilo que você fala, e aí, esse é o meu objetivo, é isso que eu vou fazer com eles. Mostrar que é possível, no dia a dia, tudo aquilo tudo aquilo que for combinado precisa ser cumprido, para que o nosso ambiente interno seja um ambiente super positivo. O meu maior trabalho, o que nós precisamos fazer, o que nós vamos fazer, é fazer um ambiente do centro de treinamento do Internacional, um ambiente super seguro, onde a cobrança ela vai existir 100%, onde o apoio vai existir 100%, e vai ser desse trabalho, é dali, que vai sair todas as soluções do clube. Então, nós vamos ficar bem focadinho. E aí depois tem aquelas perguntas, né, que as pessoas falam, pô, como é que faz para você blindar vestiário, como é que você faz... Gente, isso é dia a dia, isso é confiança, isso é mostrar o caminho para essa galera que eles estão querendo. Já posso dizer isso para vocês, eu já tive uma conversa com esses caras aí, eles sabem, eles estão doloridos, tá? Que bom, eles estão doloridos, eles estão sentidos, está a ferida aberta, a ferida está aberta, e a gente sabe o caminho para poder fechar essa ferida aí. É trabalhando, é entregando bons resultados, é fazer com que essa equipe possa, a cada jogo, competir de uma forma espetacular, e é com essa disposição que a gente precisa fazer que isso seja validado nos jogos, porque a palavra, como eu disse, o vento leva. Então, as nossas ações daqui para frente precisam ser realmente ações que nos fazem olhar para frente e ver que estamos no caminho correto. Fabinho, aqui. Tudo bem? Lucas Dias, canal Lucas Dias, repórter e Debate Raiz. Tu falou agora sobre questão de blindagem de vestiário, mas tem uma blindagem que é muito menos comentada e que também é importante no dia a dia, que é a tua blindagem e de todo o restante do departamento de futebol. A gente sabe o contexto do Brasil, que é um triturador de treinadores, executivos e outros membros de um cargo diretivo de um clube de futebol. Quando tu sai agora do Corinthians, depois de um título de Copa do Brasil, tu bate muito na tecla da pressão política que existia no Corinthians, de várias questões internas que envolviam a política do Corinthians, e o Inter não vive um cenário tão distante desse do Corinthians. Também existem brigas políticas, um ambiente político muito tenso, é ano de eleição e tu tem só um ano de contrato. Como que se gere tudo isso? Tu conseguir gerir o futebol sabendo que o teu nome sempre vai estar ali, seja visto pela imprensa, pelo torcedor, mas também pelo ambiente político do clube, que é um cenário que tu viveu agora no Corinthians. Como que se trabalha tudo isso com recursos mais escassos em relação a outros também que tu trabalhou na tua carreira? 30 anos de futebol, vivendo tudo isso. Eu não quero tocar mais no assunto em relação ao meu trabalho anterior, porque quando eu dei uma declaração falando sobre isso, não é a política normal, que isso aí... O que é pressão, né, para quem está 30 anos no futebol? A pressão ela é inerente. Quem não quer pressão, se eu não quisesse a pressão, eu não estava nesse cargo, eu não teria me tornado um atleta como eu me tornei. A gente convive com isso diariamente. Isso não é o problema. O que a gente precisa entender é que, mesmo num ambiente de muita cobrança, num ambiente com muita pressão, na verdade, essa adrenalina também, se você não tiver uma pressão de ganhar título, um torcedor super fanático que quer o resultado a todo tempo, eu acho que, para mim, eu acho que não vale. A gente sabe, a gente gosta desse tipo de pressão, porque é uma pressão que também gera resultado. É uma pressão que te empurra para algum lugar. Então, não é esse o problema, eu sei do que é essa pressão aqui em relação ao Inter. É um ano eleitoral, sim, a gente sabe de tudo que vai acontecer, tudo que pode acontecer, mas, sinceramente, isso... a minha preocupação não tá nisso. A preocupação está em recuperar a autoestima dessa equipe,
tudo aquilo que eu tenho falado aqui na entrevista, de competitividade, processo de atleta, comissão, torcedor, isso precisa funcionar, porque se isso funcionar, a pressão acaba que ela se transforma em resultados, e aquilo que tem que ser falado, como eu disse, as críticas construtivas, ela faz parte do presidente Marcelo, a minha, o treinador, a gente sabe que isso, nós estamos sujeitos a isso, mas o que nos traz esperança é saber que, mesmo em meio a tudo isso, extremamente difícil, e a minha chegada aqui ao Internacional é porque eu consigo enxergar que com todo esse envolvimento, consigo enxergar que em dezembro, quando eu tiver que entregar em relação ao contrato, espero permanecer por mais tempo, mas quando eu olho para dezembro, entregar um final de contrato, eu sei que se tiver esse envolvimento, eu sei que se esses atletas forem recuperados, eu sei se chegar jogador, se melhorar processo, se melhorar a estrutura de clube, se mudar a mentalidade, se o torcedor abraçar essa equipe, eu tenho muita convicção que em dezembro nós estamos entregando um Internacional melhor do que nós estamos recebendo, e aí o que vai acontecer na política não é do meu envolvimento. Claro, a gente espera que as pessoas que entrem, o que for acontecer para frente, continue dando seguimento a esse processo que a gente espera implementar aqui no Internacional. Obrigado, Fabinho. Obrigado a todos.